Bom, agora dá para ouvir. Agora está alto. Então, o Sidney vai dar aula hoje. Ele trabalha no Poder Judiciário há nem sei quantos anos, né? Fez um mestrado e doutorado nessa área, estuda muito todo o trabalho com família dentro do Poder Judiciário. Acho que é um grande conhecedor do assunto e vem dar uma aula aqui para a gente, para ajudar a pensar nessa questão que é sempre presente, né, em todo mundo que lida com família nas instituições. Tá bom? Obrigado, Marcelo. Aqui, né? Bom dia. Está acostumado aqui com o material. 24 anos. Ele estava perguntando quanto tempo eu estou no tribunal. Estou desde 87. Então, eu sou psicólogo judiciário. Né? Faço parte da equipe técnica dos psicólogos do TJ. E a minha preocupação, e aí a minha pertinência aqui com o curso e com o Instituto, é estudar a questão do atendimento de famílias nessa intersecção com a justiça, né? Levando em conta que o psicólogo, a psicologia é um campo eminentemente ligado à questão da saúde. Então, a intersecção entre o interesse na saúde mental e as questões legais. Eu preparei uma pequena apresentação para vocês se familiarizarem um pouco com, enfim, com o que eu tenho trabalhado, o que eu tenho pensado, a minha forma de exposição. E aí, na segunda parte, né, da aula, a gente vai trabalhar aquele caso que acho que já deve ter sido divulgado para todos, né? Todos têm o conhecimento do caso, para a gente poder pensar alguma coisa aplicada a esse caso. Eu vou pedir para ir tocando, então. Eu tirei o material da minha tese de doutorado, andando no fio da navalha, riscos e armadilhas na confecção de laudos psicológicos para a justiça. Se alguém tiver algum interesse de entrar mais especificamente, ele está no banco de tese da USP, é só entrar lá e vocês têm acesso ao trabalho integral. Só contextualizando, eu fiz nesse doutorado uma pesquisa com laudos psicológicos utilizados especificamente em vara de família e que foram questionados no CRP 06, ou seja, laudos que tiveram um questionamento por alguém na parte ética e, portanto, então fez parte do procedimento de todos os conselhos, né? Tem o comitê de ética que vai avaliar a questão quando há uma representação. Bom, então, falando em questões éticas, a gente pode começar ligado à prática profissional do psicólogo como um todo, né? Qualquer cliente, qualquer paciente, qualquer pessoa que tenha sido atendido por um psicólogo e se sinta prejudicado, né, tem o direito, pode levar ao conselho, enquanto órgão representativo da classe, a sua queixa, né, e o conselho, então, é obrigado a investigar isso, obrigado a ver se existe alguma pertinência em relação a essa queixa e acionar, então, o psicólogo que está devidamente cadastrado no conselho. Eu vou fazer, então, um recorte a partir das questões éticas relacionadas à elaboração de laudos. O laudo é especificamente uma questão importante dentro do judiciário, uma vez que, dentro dos processos judiciais, o que vai aparecer como trabalho do psicólogo é o documento escrito, né, um parecer, uma declaração, um atestado, e principalmente um laudo psicológico como resultante do processo de avaliação psicológica. Então, é isto que aparece no processo e, de certa forma, porque existe essa materialidade do trabalho do psicólogo por escrito, assinado por ele, rubricado, etc., você também tem uma melhor forma de questionar aquilo que foi falado, aquilo que foi feito. Porque está escrito lá o que foi feito, o que foi visto, o que foi concluído. E se o sujeito se sente ferido, se sente afetado, né, por aquilo que está sendo expresso, ele pode pegar isto, inclusive, como prova daquilo que ele está se queixando e apresentar ao conselho. Então, por meio de uma amostra desses laudos é que eu recortei e fiz meu trabalho. O que articula a prática psicológica, a elaboração de laudos? Né? Quer dizer, como é que a gente vai afunilar, né, da questão de tudo que o psicólogo pode fazer com
a problemática que pode desembocar na elaboração de laudos. E o que eu estou propondo é que a resposta seja nas questões técnicas. Ou seja, existiu alguma questão, algum manejo técnico falho, pela qual o resultante seja um laudo falho e, portanto, um laudo eticamente questionável. Tá? Então, vou tentar provar essa tese para vocês a partir do recorte que eu fiz. O principal erro técnico verificado nestes laudos que eu pesquisei: fazer afirmações sobre pessoa que não foi diretamente avaliada. Parece óbvio que ninguém deveria dizer nada sobre alguém que não conhece. Né? Isso é óbvio na justiça. Por exemplo, como testemunha, você só vai testemunhar aquilo que viu e ouviu. Portanto, foi um choque, na verdade, para mim, descobrir que o principal motivo, inclusive do ponto de vista quantitativo, o maior número de queixas, tem a ver com o fato de psicólogos afirmarem coisas a respeito de pessoas que não são do conhecimento direto e nem foram diretamente avaliadas. Como isto é possível? 6 casos, dentro dessa meu recorte, em que o psicólogo faz afirmações por escrito a respeito de pessoa não atendida por ele. E ora, ele escreve e assina embaixo, e obviamente isso faz com que a pessoa que não foi nem atendida pelo psicólogo se sinta muito indignada. Um exemplo é isso, um recorte que eu tirei de um dos laudos. A pessoa afirma: a figura paterna é impulsiva, descontrolada, com afetividade lábil, vivência extratensiva egocêntrica, traços obsessivos compulsivos, agressivos, irritabilidade e negativismo. E ele não, ou ela no caso, não atendeu a figura paterna. Não atendeu essa pessoa e afirmou tudo isso. Pois é isto porque é isso que eu fui tentar pesquisar. Vamos ver se eu consigo chegar até o final. Como? Sim. Os termos parece que não conversam muito. Tem uma questão terminológica complicada também. A gente, eu não fiz a opção de pegar o laudo inteiro, só esse recorte. Mas acho que vai ficando claro de como é que, às vezes, o psicólogo pode se colocar nessa posição complicada, por uma questão do manejo técnico. Tá? Então, assim, só para vocês terem uma ideia, porque 6, não dá para ter uma ideia de dados comparativos, foram analisados 31 casos, são 31 processos diferentes, dentro das quais esses 6 que eu falei para vocês falam de pessoas que não foram atendidas. 20 desses casos foram considerados isentos de falta ética. Então, depois de todo o processo de julgamento, 20 foram isentados. Então, o conselho considerou que não havia problemas com esses 20. E mesmo com a possibilidade da pessoa recorrer ao Conselho Federal e tal, no final das contas, 20 foram isentados de responsabilidade. 3 laudos não foram julgados por prescrição do prazo legal. O Código do Processamento Disciplinar, CPD, diz que depois de 5 anos já vence o prazo de prescrição. Você não pode mais julgar o sujeito depois de 5 anos. Então, 3 casos demoraram tanto entre todas as diligências necessárias para o julgamento que chegou e morreu na praia. Então, chegou e acabou o tempo e decurso de prazo, as pessoas não foram nem consideradas inocentes nem culpadas. 8 laudos foram considerados deficitários do ponto de vista técnico. Então, por aí que eu estou batendo, que é uma questão técnica que leva depois a um questionamento ético. E seus autores receberam punições pelo Conselho. Como é que se chega a isso? Então, estou levantando 2 hipóteses. Então, atribuímos tal postura a um desconhecimento do modelo adversarial. O modelo adversarial é algo especificamente do direito. E não faz parte
do hábito do psicólogo pensar na lógica adversarial. Tá? A lógica adversarial fica bem visível através da leitura do caso, né, que está sendo proposto como a leitura, o exemplo de caso para ser trabalhado. Vocês vão vendo que a cada entrada existe uma parte A, que requer algo, e uma parte B, que se opõe a essa parte A e que requer uma outra coisa. Então, o direito é feito através desse embate. Então, esse embate é necessário, né, para que haja, no resultante desse embate, a sentença judicial. Esta é a lógica adversarial. Portanto, um psicólogo que dê um laudo para esse lado, o A, na verdade, ele está dando uma arma, seja de defesa ou uma arma de ataque, em relação ao outro lado. Né? E esta noção os psicólogos normalmente não têm. Não pensam que o laudo pode ser usado contra uma outra pessoa. Normalmente, o psicólogo pensa, esse laudo vai ser usado a favor da pessoa a quem eu estou atendendo. Só que o uso que a pessoa faz é pegar este laudo e atacar uma outra. E esse outro, sendo atacado ou sentindo-se atacado por meio do laudo, vai fazer o quê? Atacar, obviamente, o psicólogo autor do laudo. Haja vista a figura paterna ali. Segunda hipótese é a assunção de uma posição de defesa dos interesses da criança. Ou seja, normalmente o laudo que aparece não é o laudo que deveria ser feito de um adulto. Normalmente o laudo diz respeito a uma criança, a um menor. Portanto, se o laudo do psicólogo é feito para a parte A, é feito para a parte A, linha. Digamos, o filho de A, ou melhor, vamos ser mais, AB, linha. Uma vez que se é filho de A e de B. Um dos lados tem, digamos, a posse física da criança e leva ao psicólogo solicitando um atendimento. Esse atendimento é feito sob pedido do adulto responsável, mas é feito sobre a criança. E penso eu que, de um ponto de vista contratransferencial, haja mesmo um certo momento em que o psicólogo pensa que essa criança precisa ser defendida e, portanto, o seu laudo vai ser a favor dessa criança e, por isso, dado para esse genitor que solicita o trabalho. E, sendo assim, muitas vezes ele ou ela carrega na tinta por conta dessa defesa, por conta desse envolvimento emocional. Trouxe 2 exemplos para tentar ilustrar isso. Então, vamos começar com uma declaração. Exemplo de uma declaração. Esse aqui eu trouxe a declaração completa. A pessoa coloca como laudo. Ela é de, desculpe um R ali, não deve ser da parte, deve ser da minha parte, aquele R ali, 10 de maio de 99. Percebam que a primeira versão do documento do Conselho, que fala sobre a elaboração de documentos frutos de avaliação psicológica, aparece em 2001. Né? É em 2001 a primeira versão, 2002 é refeita essa versão, e o que está vigindo no momento é a versão 7, 2003. Por que o Conselho necessitou fazer essas resoluções? É para tentar normatizar o uso dos termos em relação aos documentos. Porque até então era muito bagunçado. Um chamava de laudo, que outro chamava de relatório, que outro chamava de parecer, que outro chamava de declaração. Esse é um exemplo. Tá? Seguindo até o final da apresentação, ela entraria... Volta um pouquinho. Volta. Ela seria mais uma declaração, só que a pessoa própria coloca como sendo um laudo. Tá? Então, local, 10 de maio de 99. Estou atendendo em psicoterapia, QBQ, de 7 anos, residente à Rua X, número Y, bairro Z, São Paulo. RP 06 tinha que ser a amostra de São Paulo. Os pais nos procuraram para atendê-lo em psicologia devido ao atentado de violência ao pudor ocorrido no dia 21 de abril de 99 contra o filho. Então,
está lá. Quem faz, quem procura e sobre quem é o laudo. O senhor O.N. da S., de 53 anos, acusado de ser um pedófilo, induziu a criança a praticar atos libidinosos com ele. A criança está assustada, apresentando um comportamento agitado, nervoso, e os pais estão preocupados. Isso aqui está atrapalhando? Então. Antes ele gostava de ser beijado pela mãe e agora se afasta e limpa o rosto onde foi beijado, declara a mãe. Está com medo de ir para a escola, de perder a proteção quando se afasta dos pais. Está agressivo, bloqueado psicologicamente nas atividades psicoterápicas. Quando solicito que ele reproduza desenhos livres, ele se apresenta angustiado e os desenhos são de objetos cortados, objetos pela metade, faltando uma parte, como se fosse ele, simbolicamente, que perdeu parte de si. Na sessão psicoterápica do dia 10 de maio de 99, exatamente o dia da declaração, se vocês lembrarem, a criança desenhou um vulcão que estava muito bravo, porque quebraram ele. Diz que foi um dinossauro nervoso que fazia um barulho que assustava. Depois o dinossauro foi em outro, e lá. E ele estava mais calmo e falou, não vou morder. Os pedófilos que podem se esconder atrás de suas fantasias e que, intimidando sua vítima, a criança não fale o que ocorreu. A sintaxe é responsabilidade da autora. Com mais atendimentos em sessões psicoterápicas, estarão fluindo outros dados dos seus conflitos intrapsíquicos. O nosso objetivo como profissional em psicologia e pedagogia é de trazer de volta o equilíbrio emocional e reestruturar a criança. Ela precisa crescer normalmente, sem que estes traumas prejudique ou danifique o seu caráter. Precisamos inibir, aqui tem a bandeira, né, já. Precisamos inibir, punir esses pedófilos para que eles não usem seus impulsos sexuais contra crianças inocentes e indefesas. Este crime está crescendo porque vítimas passam a receber ameaças e riscos de vida, só porque resolveram processar um criminoso que pratica pedofilia. Pais com medo retiram a queixa. Gostaria de que urgentemente fosse avaliado o caso para que as crianças do bairro se sintam mais tranquilas e protegidas. Vejam o lado da assunção da defesa da criança. No momento, a criança está sendo encaminhada para uma avaliação médica, porque está muito estressada e roendo as unhas com mais intensidade. Nós, adultos, precisamos ficar mais atentos e mais firmes para gerarmos o bem-estar de nossas crianças, para que mais tarde elas se tornem adultos equilibrados e não adultos patológicos. Assinatura, nome e o CRP. Tá? Então eu vou resgatar algumas coisas disso. Eu vou. Acho que a gente vai poder ver isso. Vamos seguir. Então, uma forma de pensar como as questões técnicas são melhor manejadas é pensar no básico. O básico no nosso trabalho de avaliação é pensar nos elementos do enquadre. O enquadre é aquilo que permite a gente estruturar o processo, né, de avaliação. Então, vamos pensar no papel. Qual é o papel da psicóloga em questão? Vocês lembram qual que é o lugar da qual ela fala? Isso. Psicoterapeuta. Apesar que tem uma pedagogia no meio, mas ela está colocando como psicoterapeuta. E psicoterapeuta de quem? Da criança. Então é do lugar da psicoterapeuta infantil que ela está dando um laudo. Quem é o cliente, no sentido de quem recebe a atenção clínica da psicóloga? A criança. Então, a criança seria ou cliente ou paciente. Dependendo aí da corrente teórica professada pela profissional.
Quem é o cliente que solicita o documento em análise? Tá? Os pais. Os pais, enquanto responsáveis, eles têm essa prerrogativa. Pedir algo, enfim, em função daquilo que o filho está sendo atendido pela profissional. A psicóloga é obrigada a dar tal documento ou poderia ela ter se recusado? Sim, ela é obrigada. Por quê? Porque, como profissional, prestando serviços, se o seu cliente ou o responsável pelo cliente, no caso de menor, solicitar por escrito o que é que ela está fazendo, pelo Código de Ética e pelo Código do Consumidor, nós somos obrigados a dar isto. Nós não podemos falar, não vou escrever nada do que eu estou fazendo. A instituição passa por outros trâmites, né, em função daquilo que se pede institucionalmente. Agora, do ponto de vista aqui deste enquadre, que parece que foi um enquadre de uma terapia solicitada num consultório particular, essa seria a questão em jogo. Né? Obviamente, na instituição, pode-se haver um trâmite pela qual, institucionalmente, uma instituição solicita a outra um informe a respeito de uma criança sendo atendida. Tá? Mas, de qualquer forma, nós somos obrigados, no sentido de prestar satisfação daquilo que fazemos, e se for solicitada por escrito, em relação às pessoas a quem nós estamos atendendo. O fato é que ela não precisava dar o documento do jeito que ela deu, certo? Bom, como se chama o documento elaborado? Né, eu já coloquei isso, ela coloca como laudo. Se vocês se lembram de cabeça do documento 7/2003, como é uma coisa que eu trabalho bastante, eu fico com ele bastante presente. Quem não tem a necessidade de ficar escrevendo a partir do atendimento psicológico, muitas vezes não tem isso claro. Mas existe toda uma discriminação do que é um atestado, uma declaração, um relatório ou laudo psicológico que são colocados como sinônimos, né, a partir da resolução 7/2003, e parecer. São 4 possibilidades, né, que o Conselho Federal nomeia nas resoluções, levando em conta que existem coisas que estão fora dessas 4. Né? Por exemplo, a questão atual do exame criminológico, né, que é nomeado por uma instituição do direito, mas é um documento também. Não vamos entrar nisso agora. Agora, pensando no elementos do enquadre jurídico, levando em conta que esse documento parou dentro de um processo. Então, vejam, eu estou defendendo a tese de que, se esse documento, resultante de um processo de atendimento de crianças, parou dentro de um processo jurídico, processo judicial, eu posso chamar esse documento e esse trabalho como pertinentes do campo da psicologia jurídica. Vocês concordam comigo? Tá? E concordam comigo que essa pessoa que fez esse documento não necessariamente é um psicólogo jurídico. Tanto é que essa aqui foi procurada no consultório particular. Só que no momento em que ela apresenta um documento, e esse documento entra no mundo jurídico, ela está fazendo um trabalho que estaria dentro desse guarda-chuva mais amplo que a gente chama de psicologia jurídica. É a mesma coisa que se, num consultório particular, você fizesse, por exemplo, um processo de treinamento e seleção. Né? Estaria dentro daquilo que a gente chama da psicologia organizacional, mesmo que você faça isso num consultório particular. Então, não é o lugar na qual você está inserido, ou o lugar onde o trabalho é realizado, que necessariamente determina a natureza do trabalho que foi feito. Eu acho isso importante. Portanto, qualquer um de vocês, se vocês estão trabalhando com avaliação, podem ser demandados a fazer um trabalho dentro do campo da psicologia jurídica. Porque talvez tenha um mito também, né, de que o psicólogo de um consultório particular não deve prestar contas para ninguém, né, como se não fosse uma instituição. Né, o consultório particular também é uma instituição, claro,
que está regido por uma série de leis de normas, prerrogativas, de normas e de prestações de contas. certo. Né? Então, acho que talvez tenha esse equívoco, né? Que talvez as pessoas vão se arvorando o direito de pensar, estou num consultório, eu não devo contas para ninguém. Né? É um erro. Né? Sim. Uma outra coisa que eu estava pensando, só para não passar, né, dessa situação que você está trazendo, por exemplo, para mim nem era claro que os pais tinham pedido esse documento. Na leitura do que você foi fazendo, eu falava, mas por quê? E pediu para quê? Né? Assim, é uma coisa, para mim ficou confuso, né? Acho que tudo bem, você vai explorar mais isso, né? Uma outra coisa que eu estava pensando... Não, mas assim, vamos ficar com essa sua... Né? Realmente, não é assim automático. Mas se a gente pensar, se não foi os pais que pediram, por que ela fez isso? Obviamente a criança não foi quem pediu. Certo? Se é uma psicoterapia infantil, a criança está lá por meio dos pais. Normalmente, numa psicoterapia infantil, nós não produzimos. Né? Um psicoterapeuta infantil não precisa ficar fazendo declarações, documentos a partir do atendimento. Se a gente for pensar, quem poderia ter pedido esse documento? Escola? Então, vejam, uma outra coisa que a resolução deixa bem clara é discriminar quem demanda o documento. Porque quem demandou o atendimento psicológico, para vocês fica claro que foram os pais? Porque está escrito. Ela fala, os pais os procuraram para o atendimento. Né? Só que ela não escreve quem pediu o famigerado documento. Né? Esta é uma das orientações também do documento 7 de 2003. Deixa claro em que contexto você está escrevendo, para quem você está escrevendo, a pedido de quem você está escrevendo. Aqui a gente não tem outro jeito de justificar que não sejam os pais, porque não existe menção a uma escola, né, e eu sei também porque eu li o processo todo, não tinha uma escola, né, e tem uma outra pessoa que poderia ter, ou a gente poderia pensar que poderia ter pedido esse documento. Alguém tem alguma ideia? Juiz. Porque prendeu o pedófilo. Exato. Porque ela articula no documento, né, tem uma fala que ela se dirige a uma terceira pessoa. Gostaria que esse caso fosse tratado. Esse gostaria não é dirigido, obviamente, aos pais. Né? Então tem um destinatário oculto. Isso aqui aparece em aula de português, né? É destinatário oculto. Né? Tem a quem ele se dirige que não é discriminado. Tem uma confusão aí em relação a por que eu escrevo, para quem que eu escrevo, para que eu escrevo, o que eu escrevo, por que eu escrevo. Tá? Então, Sidney, eu aproveito para fazer uma colocação que é assim, porque acho que o grupo é um grupo heterogêneo. Né? A gente tem alunos de graduação, que eu acho importantíssimo ter acesso a todo esse tipo de informação. Não só, aí alunos de graduação de psicologia. E no grupo, você sabe, né, um grupo heterogêneo de vários profissionais que atuam na rede. Mas acho que é uma grande questão, me corrijam se eu estiver errado, que todo mundo aqui, seja qual área de atuação que for, tem que prestar contas por escrito do que está sendo feito. Então, acho que é muito interessante esse debate, né, a aula propiciando esse debate, do que a gente está escrevendo, para quem, né, a quem se dirige, como escrever, que uso vai ser feito nesse documento. Trabalho, né? Sim. Então, e eu te cortei, você tinha mais uma coisa? Não, era essa a questão. Até eu me lembrei assim, eu tenho um cartão postal que eu trouxe de uma viagem, que é a tradução em francês de um ditado árabe, que fala assim, o que você escreve te assemelha, né? Mostra quem você é. Né? Então a gente sempre tem que pensar isso, né? O que a gente põe por escrito e assina, tá registrado lá, é isso. Né? Sim. Guardadas as devidas proporções, aquilo que se escreve para muitos outros profissionais é aquilo que se tem acesso em relação ao trabalho do psicólogo e ao psicólogo em si. Né? É um cartão de visitas, digamos, é aquilo que primeiro sobressai, antes de se entender o conteúdo, sobressai aquilo que é, ou fica na imagem do que é o trabalho do psicólogo, ou que é o psicólogo. Do mesmo jeito que isso também pode se fazer através das próprias vestes, né, no contato pessoal.
aquilo que a gente usaria dentro do consultório em termos de análise do sujeito, análise da linguagem corporal, da forma como fala, do que privilegia na sua fala. Tudo isso nós treinamos os nossos ouvidos e os nossos olhos para fazer essa avaliação. Os operadores do direito têm um treino mais voltado àquilo que é escrito. E nesse sentido eles fazem uma bela e uma boa análise do que está escrito para avaliar quem é o profissional que está escrevendo e como atacar este profissional, né? Ou atacar o documento. Porque o trabalho do advogado é defender, mas a melhor defesa, no caso deles, é o ataque em relação a algo que vai contra o seu cliente. Então, no meio jurídico, é normal fazer o ataque em relação a uma pretensão, a uma tese do colega. Tá? E isso não deveria nos causar medo, nem nos causar qualquer tipo de maior apreensão. Né? Na verdade, quando nós escrevemos, nós defendemos uma tese a partir das conclusões que a gente chega no nosso trabalho. E como qualquer tese, ela pode sofrer ataques de pessoas que não concordam com essas conclusões. E aí, nesse sentido, nós teríamos condições de nos defender e defender o trabalho desses ataques, né, a partir dessa lógica, que também é uma lógica acadêmica. Né? A defesa de tese é isso. Né? Os comentários, os assinalamentos, ou mesmo apontamentos em relação a uma certa inconsistência, a uma certa incoerência, a uma certa falha, né? Ela tem que ser rebatida, justificada, né, no próprio procedimento de defesa, né, dentro do rigor acadêmico. Né? Vamos levar em conta que, obviamente, né, psicologia está sendo colocada aí como ciência, e nesse sentido precisa defender aquilo que coloca como sendo uma verdade científica. Tá? Então vamos lá, em relação aos elementos daquilo que eu estou chamando de um enquadre jurídico. Porque aqui eu estou pegando um enquadre clínico, propriamente dito. Como é um trabalho que entrou na seara jurídica, acho que podemos, usando a mesma lógica, pensar em que elementos, né, que nos ajudam a discriminar onde está esse trabalho. Então, por exemplo, que tipo de vara judiciária pertence o caso? Esse laudo foi parar em que tipo de vara, em que tipo de processo? Vocês conseguem? Então vamos colocar as ideias, vai. Vara da infância. Juventude. Alguém tem mais outra ideia? Vara da família. Alguma outra? Vara criminal. Basicamente, vocês falaram as 3 grandes varas que poderiam aparecer. Né? É numa delas. Quem acha que é na vara da infância, levanta a mão. Ok? Quem acha que é a vara da família, levanta a mão. Ok? Quem acha que é a vara criminal, levanta a mão. Tá, a maioria está certa. Está na vara criminal. Né? Este laudo, essa declaração, foi um falso positivo na minha amostra, digamos assim. Porque, vejam, eu convencionei a minha amostra aos laudos psicológicos problemáticos no Conselho Regional que estivessem dentro de vara de família. E no meio do trabalho, do processo, apareceu esse, que foi provocado pela vara criminal. Só que o Conselho Regional, o próprio Conselho não tem muita noção de o que é vara criminal. Viu que era laudo psicológico, viu que era um problema ético e viu que tinha família. Bom, então deve ser trabalho do Sidney. Não, não é bem assim. Né? Do mesmo jeito que em psicologia nós temos os vários departamentos, né, psicologia social, clínica, etc., dentro do direito existem competências que são distintas. Um juiz da vara da infância e juventude, ele é incompetente para julgar um caso da vara da família, vara criminal e vice-versa. Né? O conceito de incompetência, ele não tem autoridade para agir num processo que não esteja dentro da sua vara. Por que esse processo estaria dentro de uma vara criminal se diz respeito de uma criança? Alguém poderia estar pensando isso. Ora, porque esse documento foi usado para reforçar a acusação em relação ao suposto pedófilo que teria praticado os atos libidinosos com a criança.
Portanto, os pais, pegando esse documento, né, anexaram aos autos de acusação do sujeito, do suposto pedófilo de 53 anos. E o advogado, o defensor do réu, como forma de defender o seu réu, né, entra no conselho contra a psicóloga que não atendeu o seu cliente e afirma que ele é pedófilo antes do julgamento. Isso é um contrassenso do ponto de vista do direito. Você não pode afirmar que o sujeito é um pedófilo se ele está justamente sendo julgado para ver se ele cometeu o tal crime da qual ele é imputado. Né? Portanto, existe aí uma falha grave em relação a uma invasão numa competência na qual ela é psicoterapeuta da criança. Ela não está avaliando, digamos, as condições psicológicas do réu para saber se ele tem um perfil de pedófilo, incestuoso, etc, etc, e daí dá um parecer. E ela está entrando nessa seara, e a minha hipótese é porque ela está tão contaminada nessa coisa de defender a criança pelo que foi feito a ela, né, que ela carrega na tinta, e essa tinta vai aparecer no laudo, e esse laudo vai aparecer no processo, na vara criminal, e o advogado não tem outra coisa a não ser, bom, vou ter que destruir essa peça que está indo contra o meu cliente e posso usar o fato de que essa profissional nunca atendeu o meu cliente. Como é que pode afirmar que o sujeito que está indo para julgamento é um pedófilo e faz isso, fez aquilo, abaixa não sei o quê, não sei o quê. Tá? Seguindo. A quem beneficia o documento analisado? Por que benefício? Lógica adversarial. Para quem que ele é bom? Para o réu? Não. Para os pais. Né? Para os pais. Então, se é bom para os pais, por quê? Porque faria, digamos, justiça em relação ao sujeito que fez mal ao meu filho. Né? Quer dizer, daria vazão a esse sentimento de vingança que estaria por trás da demanda pela justiça. E aí tudo bem. A quem prejudica o documento analisado? Obviamente, A versus B, se beneficia os pais e a criança contra o suposto abusador, prejudicaria esse suposto abusador, o réu, em relação àquilo que está sendo imputado, né, dentro da justiça. Quem representa o profissional, eu contei, né, o advogado representa o profissional CRP. Aliás, desculpa, não foi nem o advogado que representa no conselho. Pior que isso. Né? É o juiz que representa ao conselho. Porque o advogado provoca o juiz provoca o CRP não tem outro jeito a não ser abrir o processo. Oi? Então, o advogado questiona ao juiz, e o juiz manda um ofício ao conselho regional, né, questionando essa ação, e o conselho não tem outra ação a não ser abrir então um processo ético para verificar essa situação. Então não é nenhum advogado que diretamente provoca o conselho, neste caso. Como o profissional pode se proteger de denúncias éticas? Eu não sei se eu escrevi da sequência, deixa eu ver. Então antes de entrar nessa resposta, que não é uma resposta simples, vocês vão entender, eu fiz uma citação desse Morris, que aponta que em 97 que, na realidade norte-americana, a participação em avaliações de guarda pode gerar denúncias éticas contra os profissionais que os realizam. Então é comum pensar que quem faz avaliações ligadas à vara de família, porque entra criança no meio, é potencialmente sujeito a receber críticas e denúncias éticas. Segundo o autor, isto se deve parcialmente ao objetivo das avaliações, ou seja, pais que ficaram descontentes com o resultado final da guarda, e parcialmente em função do número de condutas éticas que têm relevância direta com este tipo de avaliação. Tá? Motivação dos sujeitos. Obviamente, se abriga em relação à criança, né? A criança atualmente o filho é altamente valorizado, então, dentro desse embate A versus B,
Kramer versus Kramer, né? Aquela parte que acha que vai perder o filho vai usar de tudo, né, para tentar reverter esse quadro. E esse tudo, muitas vezes, pode ser um ataque ao profissional que faz o laudo psicológico, em cujo entendimento, né, possa pensar que se beneficia um lado e prejudica o outro. Então, esse lado prejudicado que vai contra-atacar o laudo. E, em parte, porque para fazer uma avaliação em disputa de guarda, ou avaliação onde existe uma criança no meio de um litígio processual, há várias condutas passíveis de serem questionadas, porque o manejo técnico é bastante complexo. Tá? Agora, um outro exemplo, é um segundo exemplo que eu trouxe para a apresentação. Tá? É uma participação em audiência. Lembrando o seguinte, o psicólogo, quando trabalha nesses casos, ele pode ser convocado a participar ao vivo para defender as suas posições na audiência. Não é uma prática muito comum, mas pode acontecer. Então, J é a juíza. Então, a juíza conduzindo, ela é sempre quem conduz a audiência, e tem uma estenotipista que vai, então, colocando tudo que o juiz dita para a estenotipista em relação àquilo que é tomado, né, como depoimento dentro da audiência. Então, a juíza pergunta: boa tarde, a senhora é OTI, psicóloga? Sim. Juíza, quando houve pedido da autora de restrição de visita formulado no processo, eu determinei à senhora que fizesse a avaliação superficial preliminar para eu ter subsídio. Pode dizer o que a senhora fez? Espera um pouquinho, volta. Então, só para entender, quando houve pedido da autora, então nós estamos falando da autora, então uma mãe versus pai, obviamente, né? De restrição de visita. Então a questão é a visita. A mãe pedindo uma restrição de visita ao pai. E neste ponto é que a juíza pede a entrada da psicóloga, e está bem claro para quê? É uma avaliação superficial, preliminar, entenda-se rápida, por isso superficial, preliminar, urgente, para eu ter subsídio. O que eu faço? Restringo a visita, não restringo a visita? O meu primeiro contato com H foi dia 14 e me surpreendeu, porque eu imaginava uma menina ágil, uma menina nos parâmetros socioeconômicos dela. Ela apresenta particularidades estranhas. Em nenhum momento se mostrou com medo, não tinha opinião alguma. Trouxe ela para dentro. Tentei brincar com os brinquedinhos e resolvi aplicar um teste gráfico. Só a senhora e a criança? Vejam que a juíza também está tentando entender o enquadre do atendimento da psicóloga. Né? E ela veio comigo com facilidade exacerbada. Quase serviu. Realizou testes que não se envolvia de forma alguma e muito rápida, de modo que logo ficasse livre e, olhando os testes, teria que ser rápida. Era insegura e tinha um trauma psíquico. Vamos fazer um desconto? Que essa fala não é uma fala pensada para ser escrita, é uma fala ditada, então por isso tem umas coisas meio estranhas mesmo, né, porque é aquilo que esse estenotipista vai pegando do depoimento. A senhora tem dúvida de trauma psíquico? Então a juíza está, bom, trauma, isso importa, isso tem a ver com a questão. Nenhuma, sem dúvida nenhuma, consultei bibliografia e professores. Com 3 anos e meio, a criança sofreu trauma psicológico que não está resolvido até hoje. Qualquer um de nós iria ter defesa se ficasse resolvida logo, ficasse em meio acolhedor, ela teria condições de contar e provavelmente teria ficado e resolvido o traumatismo, e não foi resolvido. E o mecanismo do trauma de defesa, que era normal, passaram a ser patológicos e estão fazendo com que a menina tenha trauma. Esteja extremamente desestruturada. Está regressivo. O lado instintivo extremamente exagerado. Tem curiosidade na própria sexualidade anormal para uma menina de 7 anos. Ela está com muita dificuldade em dar e receber afeto. Ela é submissa e não afetiva. É muito diferente. Uma coisa meio estranha aí, mas não vamos entrar no mérito da análise. A criança afetiva diz não também.
A criança submissa, não. Então ela está justificando o fato da criança ser muito servil. Né? Ela está se sentindo solta e só no mundo. Se sente num labirinto de onde não está conseguindo sair. Posso ver se tenho mais alguns dados a respeito? A análise que a senhora preliminarmente deu é que ela tinha problema, sem autoestima. Problema em insatisfação afetiva parental, ou seja, ela está querendo ver, tem a ver com o pai, afinal eu preciso saber, é isso que eu quero, vai logo no que eu preciso, em vez de ficar floreando, né, em outros termos. Também, quando pega em mãos o teste, o que vê é que o que está no teste são figuras pequenas. Problemas no desenho da página. Para a direita, apego à mãe, à esquerda, apego ao pai. É o clássico HTP, gente, tomem cuidado com isso. O nó na árvore são dados anormais, que levantam a hipótese, mensurando realmente um trabalho científico. É medido mesmo? A juíza quer saber. Isso, com régua. Por isso que sei que foi aos 3 anos e meio. Pega a medida do tronco e divide pelos anos que a criança tinha, ou criança ou adulto, e vai dar a idade que foi o trauma, entendeu? Aquela coisa de... Desculpe? Ela não está na lista negra, não. Na nossa lista negra, acho que entrou a última coisa que eu estava em dúvida, precisava pesquisar, o Fábula de Duns, né? Parece que não está mais, saiu? Então, entrou na lista negra, porque não estava na lista negra. Porque o Fábula de Duns estava sendo utilizado como forma de substituir o CAT, que ainda não saiu. Só que como o Fábula de Duns também... Esclarece para quem não é psicólogo essa questão dos testes rapidamente. Bom. Vocês sabem, o Conselho Federal, há alguns anos, está tentando normatizar o uso de testes. E, dentre isso, criou uma comissão, né, de especialistas que foi buscar parâmetros para verificar se o teste pode ser aceito ou não, como forma de até passar uma certa idoneidade, uma certa exigência mínima em relação ao teste, em relação ao manual, a forma como é apresentado, os resultados, os parâmetros já feitos para uma análise de uma amostra representada no Brasil, etc., né? E por conta disso, existem certos testes que não preenchem os requisitos mínimos para serem aceitos. Nós, do Judiciário, somos bastante ciosos nisso, porque se nós usarmos um instrumento que o nosso próprio Conselho não considera como adequado, isso vai inviabilizar totalmente o resultado do nosso trabalho. Então, qualquer um que use um instrumento que o Conselho não considera como adequado, né, pode, obviamente, ter os resultados do seu trabalho questionados. E, portanto, é um cuidado que vocês devem ter, consultar sempre isso que eu chamei de lista negra, para saber até que ponto os testes, né, já foram devidamente aprovados e considerados, então, bons para uso. Tá? Isso é importante. Então, a juíza lá, existe embasamento científico para essa conduta? Trouxe tudo o que usei. Ela está onde? Sentindo sufocada. Ela deve estar se sentindo sufocada. Posso dizer com toda certeza que pode se desestruturar, pode chegar a comportamentos esquizofrênicos. O vestido fechado aqui, no alto, a gola, e não tem pescoço, os braços decepados. Braço significa afeto para dar e receber, são decepados. As mãos, árvores, são figuras grotescas. Ela não consegue pegar afeto e realmente isso vem interferindo em toda a vida dela e não sente força como resolver. Ela não sabe. A criança, ela está desesperadamente buscando a estrutura do ego, mas ela não está conseguindo. Por isso, ela está presa à vida instintiva. Por isso, não está em condições de trocar afeto com ninguém. Desconfiada, se sentindo no ar. É isso. E a conclusão do caso? Bom, antes da conclusão do caso, algum comentário em relação a isso? Oi. Fala no microfone. Mas tem que vir até aqui, senão não fica registrado, né? Obrigada. É que no começo fala, a juíza determinou. É psicóloga da vara?
Porque a juíza determinou que fosse feita a avaliação preliminar. A juíza sempre determina, né? Porque assim, a juíza é a dona do caso e ela que vai dizer qual o procedimento. Neste caso em particular, a psicóloga é uma psicóloga ad hoc, ou seja, ela foi apontada como perita. Sim, mas ela não é, felizmente para Ainda nós, bem, né? não faz Obrigada. parte do corpo judiciário. Não, ela não é psicóloga judiciária. Vejam, existem várias coisas que a gente podia entrar na questão técnica, mas uma mínima, né, é que você não vai basear toda uma análise em apenas um instrumento, ainda mais um gráfico. Né? Isso é erro básico, clássico. Né? Agora, por que essa necessidade de mostrar a mensuração e tal? A minha hipótese é que a necessidade disso vem em função de querer mostrar serviço frente à autoridade judiciária. Né? E por conta disso, tenta-se explorar ao máximo aquilo que se tem, exatamente porque são coisas que chamam a atenção. Essa questão de como é que você consegue determinar o trauma pelo nó, né, da árvore. Né? Conclusão deste caso. A senhora OTI não pôde ser processada pelo CRP 06, uma vez que ela estava com sua inscrição cancelada por falta de apresentação do diploma. Na conclusão do relator, diante do exposto, conclui-se que os fatos denunciados referem-se à atividade profissional exercida por OTI quando tinha sua inscrição cancelada no CRPSP. Assim, o CRPSP não pode avaliar os atos praticados da perspectiva da ética profissional, pois a senhora O não estava inscrita neste órgão à época. O CRP só pode legislar sobre quem é psicólogo. Como ela não estava psicólogo, o CRP não tem nada a que fazer com isso. Perita ad hoc. Me parece que não, e não me parece que os juízes vão fazer isso sempre, não. Né? Agora, com certeza, nesse caso, o advogado da outra parte fez. E aí ela entrou num cano sem tamanho, porque estava, inclusive, com documento... Ela estava com prática ilegal. Veja, ó. Em decorrência do acima exposto, conclui-se que a senhora OTI atuou como psicóloga, sendo nomeada e trabalhando como perita de forma ilegal. Assim sendo, determina-se o arquivamento do presente processo como processo disciplinar ético e encaminhamento de cópia dos autos ao Ministério Público como denúncia por exercício ilegal de profissão do psicólogo. É justiça comum, não é mais a questão do CRP 06. Agora, de qualquer forma, ela estava com o CRP cancelada por falta de apresentação do diploma. Supõe-se que ela tenha terminado o curso. Portanto, isso não isenta o uso ou o mau uso que ela fez, né, do dado gráfico, do dado clínico, do grafismo da criança, para justificar um caso de desestruturação esquizofrênica da criança. Né? Aí o Ministério Público determinou um HTP nela e mediram para saber quando ela teve um trauma e não terminou a faculdade de psicologia. Pois é, quem com HTP fere, com HTP será conferido, né? Tá bom, Marcelo. Acho que vê se tem mais. Encaminha-se a plenária, isso foi em 2004. Acho que... comentário, só para fechar. Então, na situação de audiência, o sujeito pode ser levado a exagerar seus dados como forma de obter credibilidade. Este é um perigo muito grande. Porque, ao defender o nosso trabalho, muitas vezes a gente acaba, talvez, exagerando, né? Sendo um pouco mais retórico do que os dados permitem. E lembrar que defender o trabalho, muitas vezes, é atacar quem prejudica o trabalho, dentro da lógica adversarial. Então, não é a defesa de si somente que você estaria fazendo, mas o ataque ao outro, o que, do ponto de vista ético, é bastante questionável dentro da nossa profissão. Né? Então, é complicado, porque a audiência é mesmo um palco, né, para uma boa manifestação histérica. Né? E realmente você pode ser levado a tomar posições um tanto quanto contundentes, né? E é um risco. Aí não tem outro jeito a não ser treino, a não ser experiência, supervisão, terapia, né? Como forma de não entrar nisso.
Seguindo ali, por favor. O desenho utilizado, como trazendo dados para além do contexto que ocorre, que eu já coloquei, né? É muita conclusão em cima de uma coisa muito pequena. Né? É muito dado que não se sustentaria apenas pelo grafismo. Então, novamente, a questão do enquadre. Qual é o papel da psicóloga no caso? Então, ficou claro pela discussão, ela é a perita do caso, portanto, ela tem esse lugar de poder, né, calcado pelo saber dela, na qual, então, ela vai está sendo chamada a subsidiar a sentença judiciária. Então, tudo estava indo na linha de bloquear essas visitas em relação ao pai, né, por causa desse traumatismo, supostamente aos 3 anos da criança, quando ela tem 7. Quem demanda a sua atuação aqui? Ficou claro? A juíza, né? Que na leitura do processo, vocês não vão acreditar, eu fiquei assim quando eu li. A juíza conheceu a psicóloga em off aqui, num salão de cabeleireiros, e aí conversa vai, conversa vem, tal. E aí entrou. Né? Então, vocês vejam que a forma como as pessoas entram nesses processos podem ser desse jeito. Não, a juíza não tinha cão, caçou com um gato, né? Achou um, que bom. Quem é o seu cliente ou clientes? Aqueles que recebem a atenção clínica da perita. Então, quem seriam os clientes dela? Vamos ver. Quem? As crianças e os pais, isso. Então, crianças, supostamente, pai e mãe. Sendo que nessa parte ela somente focou a sua conclusão a partir da criança, né? Ela não apresenta, pelo menos nesse trecho, nenhuma avaliação da parte dos pais. E, para encerrar, né, veja a questão complicada, qual a diferença entre um julgamento moral e uma descrição psicológica? Né? No momento em que diz do trauma, é uma descrição psicológica. No momento em que alguém prejudicou a fulana, você já vai indo claramente, né, por um julgamento moral, dando base, né, a uma sentença que pode ter conclusões bastante complicadas na vida das pessoas. Não, é que eu continuei em dúvida e que tem uma hora que a juíza falou assim, tá, mas isso tem a ver com o pai? Que era uma demanda que a mãe afirmou que o pai estava fazendo mal para a criança. Em algum momento ficou afirmado isso, que esse trauma aos 3 anos e meio foi ligado ao pai. Ou, assim, eu acho que o objetivo disso tudo era descobrir se realmente deveria limitar as visitas, né? E para mim não ficou claro. Sim, sim. Não houve a continuação desse processo porque o pai interrompeu a tomada de oitiva. E, pelo jeito, o advogado do pai já tinha feito o dever de casa, visto que a pessoa estava em situação irregular, né, e denuncia isso durante a audiência. E isso criou um forrobodó, né, que aparece no processo. Né, dá-se ordem de prisão para a psicóloga, questiona, e aí a juíza tem que segurar, isso tudo aparece na transcrição. Não, o advogado falou assim que ela estaria desempenhando ilegalmente, que ela, né, teria que ser presa e pede para a juíza enquadrar a figura no meio da audiência, no meio do momento em que a figura era a perita auxiliar do juízo. Então, a juíza também ficou numa situação complicada. Ela estaria, se ela tivesse, que ela não baseou, ela não fez nenhuma sentença, né? A intervenção foi antes, no sentido de bloquear essa informação, porque se ela tivesse dado uma sentença a partir dessa pessoa que está com esses credenciais desse jeito, obviamente a sentença dela ela vai ser reformulada. Não iria acontecer nada para a juíza, né, porque ela ia colocar a culpa, obviamente, na psicóloga que fez o laudo. Então, e tem um aspecto, Sidney, também que eu estava pensando, né, que é uma dificuldade. O que é a avaliação, né? Por exemplo, então,
me dá a impressão que essa psicóloga, independente de ter que prestar contas a um juiz e mostrar um conhecimento, tem uma coisa assim, eu tenho que saber alguma coisa que está acontecendo num campo que é extremamente volátil, vamos dizer assim. Né? Como é que, às vezes, você vê uma criança, como é que você consegue, de fato, ter certeza que aquilo que está acontecendo com ela é em função de alguma coisa que o pai está fazendo para ela? Né? É um campo, esse campo da avaliação, que é um campo extremamente subjetivo, o que você pode inferir, avaliar, é muito complicado. Então, eu fico pensando... Eu fico me colocando, eu numa situação dessa, talvez eu teria falado, a senhora quer uma decisão urgente, o material que eu tenho não dá para ter uma decisão desse tipo, precisa de uma avaliação mais prolongada, né? Uma observação, etc. E a juíza que se veja se ela vai ter que tomar uma atitude jurídica, não necessariamente ainda embasada num dado da psicologia. Né? Vai impedir a visita, nem que depois se refaça a sentença, por exemplo. Né? Como uma atitude cautelar, vamos dizer assim, né? Nesse sentido. Perfeito. Aí é que eu gosto de fazer essa descrição. Se o cliente ou clientes, aqueles que recebem a atenção clínica da psicóloga em questão, é a família, mãe, pai e a criança, quem é o cliente que demandou o serviço da perita? A juíza. Então, vejam, a gente tem que usar o mesmo cuidado quando a gente recebe uma demanda por um atendimento pela pessoa que vai ser atendida, tanto quanto por uma pessoa externa. Né? Que seria isso que o Marcelo está falando. Ela precisa resolver, ela tem urgência no caso. Só que a urgência é dela. Né? Eu preciso avaliar até que ponto eu tenho condições de responder a essa demanda, que é demanda dela, justificável, tá? Mas a partir dos dados que eu tenho, do tempo que eu tenho, da lógica do meu trabalho, né, é possível atender a isso e como? Né? E se não é possível atender integralmente, será que é possível atender parcialmente, para pelo menos, né, deixar, digamos assim, essa cliente satisfeita? Né? Sem correr o risco de deixar esses insatisfeitos? Né? Porque aí existe uma coisa dupla. Né? Porque se nós temos questões éticas em relação à pessoa que a gente atende, no sentido de quem recebe a atenção clínica, no caso a família, né, a gente tem também uma demanda do outro lado, do ponto de vista institucional, importante. Né, porque é um pedido de um serviço, a prestação de um serviço, a prestação de uma contribuição dentro de um sistema. Né, e eu diria que é até muito mais, do ponto de vista institucional, muito mais forte para quem está dentro do sistema. Né. Os psicólogos judiciários de uma maneira geral. Porque os juízes, além de serem os demandantes, os clientes, no sentido de pedirem esse subsídio, eles também são os nossos superiores hierárquicos imediatos dentro da instituição. Né? É o nosso chefe duplamente. É o chefe cliente nesse sentido. Né? Sim, sim, mas dá até para entender, uma vez que como perito também, tem umas situações, por exemplo, não sei se vocês sabem, além do elevador, existe o banheiro, que é privativo dos juízes. Né? A gente brinca um pouco, banheiro, privativo do juiz e tal. Mas, uma vez que eu estava no banheiro, e uma parte que eu atendi também veio, e banheiro masculino, para quem não sabe, tem uma certa exposição excessiva, aí você começa a pensar que talvez seja necessário certas delimitações físicas em relação a certas atividades necessárias do ser humano, não é? Em função de uma certa contaminação, porque ficou meio complicado ali naquela situaçãozinha ali, com o sujeito que eu tinha acabado de atender. Então, assim, guardadas as devidas proporções, os juízes têm um certo sentido em manter, resguardar parte de uma certa privacidade importante para o exercício do trabalho do ponto de vista institucional. Né? Então, eu venho me questionando em relação a isso também, até em termos de pensar como a própria instituição configura espaços físicos. Né? Bom, acho que isso aí, acho que não tem mais nada. Aí, acabou. Essa é uma questão ampla, não tem uma...
exatamente nessa confluência entre uma descrição. Acho que tem uma coisa interessante no próprio trabalho que a gente vai discutir na sequência, que tem um momento em que eu pensei que a gente poderia voltar nessa questão, né? Até que ponto é uma avaliação, o resultado de uma avaliação, até que ponto isso dá margem a um juízo moral. Tá? Uma vez que a gente trabalha com juízes que estão fazendo julgamentos, o risco de incorrer em juízos morais é bastante grande. Né? E esse é um risco que, enquanto profissionais de psicologia, que trabalharíamos sem a intervenção de valores pessoais, né, sobre as pessoas a quem atendemos, é um risco bastante grande. Né? É um viés bastante importante. Não sei se vocês gostariam de... eu queria que você falasse um pouco qual a diferença de laudo, declaração, atestado e relatório. Certo. Eu não vou me estender muito, porque vocês podem ter acesso a isso direto lá no documento 7 de 2003, que me parece que é importante que todos os psicólogos tenham conhecimento, independente da sua inserção. Porque uma hora ou outra, vocês podem ser demandados a escrever sobre aquilo que vocês fazem, e se vocês não recorrerem ao parâmetro da resolução, estejam certos que se vocês tiverem problemas no comitê de ética, eles vão recorrer a essas resoluções. E se vocês não estiverem cumprindo-as, né, o problema é de quem não as cumprir. Então, nesse sentido, é importante ter isso em mente. No grau de complexidade é de cima para baixo. Né? O atestado, o próprio nome diz, atesta alguma coisa. Normalmente é o atestado de que o sujeito compareceu a uma sessão de psicoterapia ou é paciente de um período a outro período. Simplesmente uma forma de dizer alguma coisa mais factual. A declaração, né, amplia um pouco mais esses dados, trazendo, por exemplo, dados da configuração sintomatológica do paciente, dando um contexto maior. O laudo ou relatório psicológico, aí sim, é quase um estudo de caso. Né? Portanto, aqui você tem uma estrutura clássica de metodologia, sujeito que você utilizou, tempo que você utilizou, quais foram as estratégias utilizadas, quais foram os dados colhidos, qual foi a conclusão que você chegou a partir desses dados. Né? É uma estrutura clássica de um documento científico, que seria mais ou menos a estrutura de uma dissertação de mestrado ou uma tese. Né? Quer dizer, quais foram os sujeitos, qual foi a metodologia, quem você atendeu, o que você fez no atendimento, quanto tempo você atendeu, que técnicas você utilizou, que dados você colheu e, a partir desses dados, qual a conclusão que você chegou. Atualmente, relatório e laudo estão sendo colocados como sinônimos. Né? Isso é questionado por alguns autores dentro da própria psicologia jurídica, né, mostrando que, por exemplo, o relatório pode ser relatar, que é uma questão descritiva, muito mais descritiva, sendo que o laudo é uma peça muito mais de tentar articular, né, uma tese, uma conclusão muito mais ampla em relação a uma situação do que simplesmente descrevê-la. Então, esse tipo de minúcia vocês não vão ter na resolução. Isso é uma questão de quem se debruça sobre a questão dos escritos e está sendo feita por alguns profissionais na área. Parecer, né, é uma manifestação de uma autoridade, portanto, um psicólogo especialista na matéria da psicologia, ele vai dar um parecer, uma manifestação pontual sobre uma questão, problema. A distinção que eu costumo fazer, de uma forma mais didática, é que no relatório, no laudo, a gente atende alguém. No parecer, a gente não atende. Né? Tipo, qual é o desenvolvimento esperado de uma criança de 5 anos a partir da teoria freudiana? É uma questão, problema. É um parecer, olha,
Uma criança de 5 anos, a partir da teoria freudiana, a gente espera isso, isso, isso. Ponto. Acabou. Teoria do desenvolvimento. Alguém que sabe sobre isso, dá um parecer pontual sobre isso, que pode ser sobre qualquer questão, problema dentro da psicologia. Você não precisaria atender uma criança. Agora, como está essa criança de 5 anos, segundo a teoria freudiana? Aí sim, a gente precisaria fazer um estudo de caso, e aí a gente vai falar sobre o fulaninho de 5 anos, e se dista ou não dista daquilo que se esperaria teoricamente. Claro. Sim, mas a gente tem que pensar o seguinte, a escola está querendo saber qual que é a hipótese diagnóstica? Então, vejam, a gente tem que adequar o que a gente estudar ou avaliou à demanda de quem nos solicita. A escola tem um porquê. É que nem a juíza aqui, ela queria o conhecimento da psicóloga para saber, eu veto ou não veto a visita deste pai para esta criança. É pontual o que ela precisa. Né? Nesse sentido, é que o psicólogo, qualquer um, precisaria adequar tudo aquilo, né, que é possível levantar no atendimento psicológico para afunilar para aquilo que é necessário e pontual no caso em questão. Bom, qualquer trabalho que pretenda ser científico sem apresentar uma fundamentação teórica vai estar inconsistente. Não vai convencer o destinatário, né, do trabalho. Esse é o problema. É que muitas vezes, por uma questão de economia, vai-se a conclusão direta, né, vai-se aquilo que se sugere, indica, né, sem apreciar realmente se todo o trabalho tem uma consistência para sustentar aquilo que se indica. Né. E muitas vezes, até por pressa ou por demanda de serviço, a gente já vai direto também na indicação, partindo do princípio que já que a gente está nesse lugar, a gente sabe, a gente é autoridade, pau na máquina. Aí pau volta na cabeça, com o devido respeito. Então esse é um risco. Efeito bumerangue. Quem com laudo fere, com laudo será conferido. Eu levo isso a sério. Por isso, assim, para trabalhar com laudos, uma boa parcela de paranoia é importante. Sempre estão querendo pegar a gente. Né? E uma boa dose de neurose obsessiva, atenção nos detalhes, o que você escreveu, o que deixou de fora, é também importante. E uma boa dose de histeria também, para poder, na hora, colocar floreadamente o laudo de uma forma palatável para quem recebe. E uma boa dose de esquizofrenia, para separar tudo isso e achar que você não vai sofrer um processo no comitê de ética, porque se todo caso você ficar preocupado com isso, você não faz nenhum. Né? Acho que... Meu nome é Juliana, eu sou psicóloga, trabalho aqui no Instituto. Estou achando muito interessante poder participar um pouco dessa discussão, porque eu mesma não sabia uma série de coisas, né, que você trouxe para a aula, e trabalho na formação de alunos de psicologia. Então, eu acho fundamental, acho que é uma área nova que vem crescendo dentro da psicologia, a gente tem que incorporar essas discussões na nossa formação. Agora, assim, muito então desse lugar de estrangeira em relação a essa área, eu fiquei o tempo todo durante a sua apresentação com a sensação de uma armadilha, né? Com a sensação de que nós, como psicólogos, quando somos convocados a fazer algum tipo de laudo, de parecer ou de documento nesse sentido de uma avaliação,
acabamos entrando numa armadilha, né? Isso porque, se a gente pensa, né, nessa estrutura do direito A versus B, né, então que existe sempre uma disputa, o nosso documento, o nosso texto, a nossa avaliação vai ser usada para atacar ou para defender um dos lados, e aí vai ter sempre um outro lado descontente que vai tentar encontrar algum problema e algum defeito no seu texto, né? E aí eu fiquei pensando um pouco, puxa, como é que a gente pode olhar para esse lugar, né, em que a gente é convidado a se colocar de uma forma crítica, né? Poder pensar como a psicologia pode se posicionar como um outro campo de saber, né, em relação ao direito, e que não necessariamente precisa se inserir nessa estrutura A versus B. Né? Okay. Deu para entender um pouco? Deu. Então, a estrutura A versus B é mais antiga do que a nossa, infelizmente. É a estrutura do direito. Obviamente, vocês já devem ter ouvido falar, por exemplo, numa coisa chamada mediação, né, que está em meio alta. A mediação é a resolução de conflitos que tenta escapar da lógica adversarial. A ideia do mediador é um terceiro que vai ajudar na comunicação entre duas partes que estão em conflito, antes que cheguem na questão litigiosa num processo, né? Em termos de paradigma, a mediação é muito mais próximo da posição do psicólogo, que tenta entender o conflito intrapsíquico e interpessoal. E neste interjogo ajuda na própria comunicação, né? Numa terapia de casal é um pouco isso que o terapeuta de casal faz. Portanto, o paradigma, terapia de família, portanto, o paradigma da mediação, se é mais próximo da forma como o terapeuta de família ou de casal, terapeuta de grupo, no caso, né, mais de uma pessoa atua, é o paradigma que é exatamente contraposto ao paradigma da perícia, da qual estou falando, né? Quando a gente faz, a partir deste lugar, uma avaliação psicológica para subsidiar o juízo, é o paradigma da perícia. E a sensação de armadilha, até coloquei isso no próprio título do meu trabalho, né, Riscos e Armadilhas, a forma como a gente pode encarar isso é usando o próprio método que a gente usa, né? Porque se a gente vai fazer uma avaliação psicológica, o método é um método clínico, não tem outro no sentido de você fazer entrevistas, testagens e observações. Ora, no método clínico, uma das coisas que a gente pode levar em conta, partindo, por exemplo, no meu caso, usando a psicanálise como ferramenta, é que o sujeito me faz sentir algo, né, bastante forte que ele esteja sentindo. Isso que a gente chama de contratransferência. Ora, o sujeito está se sentindo numa armadilha. O sujeito está se sentindo altamente escrutinizado pelo psicólogo perito, com muito medo, né, de que com o nosso olhar, com a nossa bola de cristal, com o que quer que seja, a gente consiga determinar todas as falhas, imaturidades, fragilidades do ego, etc, 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 do sujeito. Né? Então, assim, se a gente se sente nesse lugar da armadilha, é este lugar que a família sente quando vem no confronto com o perito psicólogo. Porque ele sabe que o psicólogo não está lá como um agente de saúde, não está interessado na saúde mental do sujeito. Até algumas pessoas colocam isso na frente como forma de defesa. Né? Falam, ai, que bom, estou falando com um psicólogo, vou poder falar tudo. Lê do engano. Né? Tudo que você falar, e se tiver relação com o processo, vai ser referido ao juiz. Tome cuidado com o que você vai falar. Isso tem que ser colocado como um sinalizador no início do enquadre. Porque senão a gente é pego, né, dentro do nosso desejo mesmo de servir como um agente terapêutico, né, e sermos depositários de segredos e de situações que depois a gente fica num dilema. Porque se eu sou psicólogo judicial, perito judicial, não tenho como deixar isso em segredo se isso faz parte, né, do problema e que o juiz tem que saber. Né? Então isso tem que estar claro desde o início. É por isso que dentro da resolução, a última resolução 8/2010, deixa bem claro, o perito não pode ser um terapeuta ou ter sido terapeuta de uma pessoa
porque ele sabe, é detentor de coisas dessa pessoa, nesta comunicação privilegiada, que não tem como ele separar depois e deixar de usar quando ele é perito. Né? Então, o lugar do perito, infelizmente, é um lugar bastante persecutório, seja para quem senta do lado de lá, seja para quem o ocupa, nesse sentido. Né? Agora, me parece que dá para fazer um trabalho e me parece que os juízes vão ter que sentenciar com ou sem psicólogos. No momento eles estão, alguns pelo menos, achando que podem utilizar desse recurso e que a família pode se beneficiar disso. Né? Eu boto minhas fichas dentro dessa aposta. Aí fica o registro da sua voz. Eu poderia retraduzir, mas aí... É que você fez referência à Resolução 8, né, de 2010, que fala do papel tanto do perito como do assistente técnico. Né? Seria interessante que você... Até mesmo, eu vou apresentar o caso, né, é uma contribuição minha, para que a gente discuta o papel do assistente técnico. Sim, sim. Então, a gente deixa para discutir quando você for apresentar, acho que tranquilo. Eu vi que tinha lá o assistente técnico. Vamos para o intervalo, então? Tá bom. Só uma informação. Eu vou deixar no Xerox o capítulo do livro que eu usei a semana passada na aula da violência. E depois eu achei também mais 2 boletins, que eu acho que são boletins, sobre violência doméstica e violência contra a mulher, que eu acho que pode ser interessante. Eu vou fazer um Xerox para quem quiser. Vou deixar também o Xerox do texto que a Tatiana indicou na aula da Malu. Né? Vou tentar deixar tudo isso no Xerox hoje. E vocês receberam o e-mail que eu mandei com a minha apresentação, né? Então tá bom. É isso. Uns 15 minutos de intervalo, né? Que horas são? Então 10h30 a gente começa.